Bom, pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui com mais um encontro semanal com a nossa mentoria de preparação para o CFO da PMDF, que é a Band também, né? O pessoal que está na turma regular, que está se preparando para o CFO de outros estados. E hoje eu separei um tema muito específico, mas um tema que o Sebrasp está adorando cobrar, que são jurisprudências. E não são aquelas jurisprudências consolidadas, aquelas jurisprudências, né, de repercussão geral, aquelas jurisprudências sumuladas, são alguns temas, assim, às vezes periféricos, que aparecem em alguma alternativa. Então, para prevenir vocês, né, de qualquer surpresa, eu optei, né, por fazer essa aula aqui. E é lógico, quando você estuda jurisprudência, você acaba revisando outros temas, né, do seu edital, da parte geral, da parte especial aí, do direito processual penal militar, do direito penal militar, beleza? Então vamos comigo aqui, que a gente vai começar essa aula sobre alguns julgados aí e do STJ sobre esse assunto. Então, a base dos nossos materiais, tá, pessoal? A base dessa aula aqui são extraídas desse site, né? O maior portal aí de conteúdo jurídico policial. Muito, muito bacana, né? Já estava comentando com vocês na aula discursiva. É é, realmente diferenciado, certo? A respeito daquilo que a gente se vê aí comparando com outros portais, cara. O Dizer o Direito é muito bom mesmo, tá, cara? Eu estudei pelo Dizer Direito para todos os concursos que eu tinha, o buscador Dizer o Direito, né? Tu faz um compilado da jurisprudência, você pode ouvir, né? Mas, cara, para temas policiais e para temas de direito penal militar, processo penal militar, o CJPOL tá bem na frente, cara. Muito melhor, tá bom? Então, vamos lá. Vamos que vamos. Então, vamos começar com esse aqui. Olha só que caso interessante, pessoal. É lista a interceptação telefônica de civis pela Justiça Militar Estadual para apuração de crimes militares. Isso aqui é um tema complexo, né? Vamos lá. Tem previsão da interceptação telefônica no Código de Processo Penal Militar? Essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês. Não tem, não é isso? Não tem. Agora, seria possível, né? Seria possível a gente adotar, né, utilizar a interceptação telefônica no âmbito na apuração de crimes militares? Seria perfeitamente possível. Por quê? Qual o fundamento que seria? Vamos lá, agora que eu voltei da prova oral, eu quero fazer prova oral com os alunos da mentoria também. Estou empolgado. Qual seria o fundamento que justificaria a utilização da interceptação telefônica no processo penal militar? Vamos lá, tu é oficial, você está com um IPM, você precisa fazer isso aí. Ok, Gustavo, integração normativa, tá, mas o que você ia botar no papel? Busca da verdade é uma busca que está em volta, que gira em torno do sistema probatório. É um fundamento legal. Beleza, tá bom, mas aí, pela busca da verdade real, Bruno, você pode atropelar a Maria, melhor resposta, né? Discricionária da arte militar isso. Não, não é essa a resposta. É, Sim, são provas cautelares. É uma prova cautelar, não é antecipada, tá, Isaac? A prova antecipada é aquela que no momento da colheita da prova, você já vai garantir o contraditório, tá? Você já vai garantir o contraditório. Então, aquele caso de testemunhas que estão no leito de morte, né? Crianças, né, de até 7 anos que são vítimas de crimes violentos, né, ou que envolve é, crimes contra a dignidade sexual, elas são ouvidas em sede de rito de antecipação de prova para evitar a retivização. Mas o que acontece? Elas são ouvidas, né, de maneira especial, mas ali já naquele momento, antes do recebimento da denúncia, já é garantido o contraditório ampla defesa. Tá? Na prova cautelar, não, o contraditório é diferido. Né? Ela é colhida naquele momento, ela tem que ser colhida naquele momento, porque senão ela se torna imprestável. Né? Presta atenção, como que, como que eu vou fundamentar, né? Para que eu vou fazer depois que eu ofereço a denúncia, o cara já está sabendo que está sendo investigado, que foi denunciado, ó, vai ter uma interceptação telefônica. Pô, o cara vai dar mais um vacilo de ficar falando telefone, já vai ter dispensado tudo, né? Então,
ela se tornaria imprestável, né? Se não fosse escolhida dessa forma. E o Lucas deu a resposta aqui para gente, né? O Gustavo também, né? O Gustavo também. Vai lá no artigo terceiro. Ora, não tem, ok, não tem no Código de Processo Penal, né? Vocês estão me acompanhando aqui? Não, né? Então tá aqui no artigo terceiro, pessoal, olha só. Pela legislação de processo penal comum, quando aplicável no caso concreto, sem prejuízo da índole do processo penal militar. Então, primeiro ponto, o fundamento para poder se utilizar a interceptação telefônica num processo penal militar, numa investigação de um crime militar, está aqui no artigo terceiro, ok? Mas a problemática não foi essa. A problemática foi em que o civil é que foi interceptado, entende? O civil é que foi interceptado. Então, essa foi isso que chegou no STJ. A defesa estava alugando, não, cara. O civil pode ser julgado na Justiça Militar Estadual? Não, não pode. Então, como é que vai autorizar a interceptação telefônica nele? Mas aí, um entendimento do STJ é que é possível isso, né? Ou seja, tinha uma série de crimes, né, que o civil estava envolvido também, embora não fossem crimes militares, mas ele estava envolvido, né? Crimes de associação, de organização criminosa, associação para o tráfico, né? E, né, essa meio de obtenção de prova, né, da interceptação telefônica, é possível, certo? Lembrar que tem alguns requisitos. Eu não vou aprofundar, né? Para quem está no CFA da PMDF, essa lei não está no edital, né? Ela estava no edital e foi retirada, né? Salvo engano, foi isso. Confere aí, produção. Isso, isso, Gustavo. Ele não foi incluído na interceptação telefônica por si só, mas sim, tinha um militar sendo investigado no caso. Então tem esse detalhe. Eu não posso interceptar, né, o civil sem que tenha um militar envolvido no crime, tá bom? Tem que lembrar, né, dessa excepcionalidade dessa prova, né, que tem que ser uma prova que não tem outros meios ainda, né, menos invasivos para que ela seja obtida, tem a fixação do prazo, tem uma série de medidas, ok? Então tá aqui o julgado, beleza? Isso aqui é um julgado muito bom, né, que pode aparecer na sua prova, beleza? Então é possível sim. Pois é, o problema, meu amigo, olha só. Esse julgado que eu trouxe para você, ok. Ele é de maio de 2025, né? Mas olha esse aqui, Ian. Agosto de 2015. Agosto de 2018. Entendeu? Então é o STJ reforçando, né? Porque aqui, ó, aqui foi em habeas corpus, certo? Aqui foi em agravo regimental, em um RESP. Entende? Ele tá reforçando, né, aquilo, algumas jurisprudências que ele já vinha tratando, tá bom? Mas claro, não pode ser cobrado, né? Coisa que foi a jurisprudência pós o edital não pode ser cobrado, tá bom? Então, um tema relevante para vocês. Próximo aqui, né? Eu ia deixar compartilhando, mas eu gosto de ficar mexendo aqui, voltando na nossa lei. Então, vai ter que ficar assim mesmo. Opa, aqui. É legítima prisão preventiva do militar que falta com a verdade em interrogatório, por quebra da disciplina e da hierarquia militar ao mentir quando questionado se durante o ato da audiência portava arma de fogo. Olha só que coisa louca isso aqui, cara. Primeira coisa que vocês têm que saber: os requisitos, né, para prisão preventiva no Código de Processo Penal comum são diferentes do Código de Processo Penal militar, certo? São diferentes do Código de Processo Penal militar. Então, um dos requisitos, um dos fundamentos possíveis para o cabimento da prisão preventiva no âmbito dos crimes militares é a violação da hierarquia da disciplina. E embora não tenha, você não tem crime de perjúrio, vocês concordam comigo? Nem no direito penal militar, nem no direito penal comum. O réu, ele pode mentir à vontade a respeito dos fatos, né?
Não pode mentir a respeito da sua qualificação, mas a respeito dos fatos ele pode mentir à vontade. Só que aqui nesse caso, a mentira, certo? Uma consequência, ela teve uma consequência relacionada a um fundamento para a prisão preventiva. Então, ela teve um fundamento aí para uma prisão preventiva. Então, o camarada tinha sido denunciado por receptação, perguntaram para ele se ele estava portando arma de fogo na sessão plenária, ele falou que não, mas quando foram verificar, ele estava sim, né, com portando arma de fogo. E está aqui, ó, 255, né, a possibilidade de prisão preventiva para manutenção dos princípios da hierarquia da disciplina militar quando ficam ameaçados ou atingidos com a liberdade do acusado, certo? Então, um tema muito específico, né? Muito específico, mas, cara, que eu particularmente, né? Particularmente, se eu não conhecesse o julgado, eu ficaria muito na dúvida, né? Se aparece para você sem a legítima prisão de militar por faltar a verdade em interrogatório, por quebra da disciplina e da hierarquia, ou mentir quando questionado, né? É lógico que a gente tem a tendência, né, de quando vai analisar casos que envolvem a justiça castrense, você, pô, bicho, não, geralmente o pessoal é mais rigoroso mesmo, né? Vai, marca verdadeiro e tudo mais. Mas aqui é um caso bem específico, né? Porque olha o que você tem envolvido aqui. Se fosse um processo penal comum, seria fundamento para prisão preventiva? Provavelmente não, né? Provavelmente o fato dele mentir ali nessa situação não geraria, né? Mas como é no processo penal militar, você tem essa, esse rigor aí. Exatamente, ele não tem o direito, né? Ele não tem o dever de produzir prova contra si mesmo, né? Você poderia alegar uma violação ao nemo tenetenur aqui, né? Então, muito complicado. Então, é um caso bem específico. E aí eu quis trazer para vocês, né? Porque ele foge um pouco da nossa lógica, né? Jurídica, às vezes, né? Isso aqui, velho. Isso aqui, para mim, tá? Eu vou até fazer uma questão discursiva sobre isso aqui. Eu acho que a gente já fez no ano passado, mas tá um tema bom para a gente voltar, cara. Porque isso tem sido debatido bastante, inclusive no âmbito interno aqui da PMDF. Vamos lá. Militar de serviço, certo? Militar, PM, em serviço, mata um civil, ok? Militar em serviço, mata um civil. De quem é a competência para julgar esse crime? Primeira pergunta, né? Agora, tá no slide? Não, né? Então, calma aí, deixa eu voltar pro slide lá. Voltou aí, Isaac. Obrigado, cara. Júri, né? E não é esse aqui que eu vou comentar. Eu vou comentar, depois eu volto nesse. Aqui. Presta atenção nesse aqui, ó. Então, é competência do júri, beleza? Se é competência do júri, a quem compete investigar esse crime? De quem tem atribuição para investigar esse crime? É da Polícia Civil, certo? A Polícia Civil ela não perde a atribuição de investigar esse crime porque é, porque ele foi praticado por militar e tudo mais. Qual é o conflito aqui, pessoal? Só para vocês entenderem. O conflito aqui é doutrinário até. Em que no seguinte, porque parte da doutrina entende o seguinte: uma coisa é dizer que o crime é militar, outra coisa é dizer que a competência de julgamento é de outro órgão jurisdicional. Só que não tem sido esse, certo, o entendimento que prevalece nos tribunais superiores, ok? Se eu afasto a competência da justiça militar, é porque eu estou dizendo que aquele crime não tem natureza militar. É isso que os tribunais superiores estão entendendo. Mas, professor, o crime do militar em serviço contra o civil
em tese, seria crime militar, tá? Em tese, não é uma interpretação equivocada. Se você pegar a linha, o artigo 9º, inciso segundo, a linha C, é justamente isso que está descrito: militar em serviço que pratica um crime contra um civil. Considera-se crime militar, está lá no artigo 9º. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Só que a jurisprudência dos tribunais superiores não entende isso. Ok, mas é um crime, né, que embora, né, tenha essa classificação ali no artigo 9º, ele não vai ser competência da justiça militar. Então, se ele não vai ser competência da justiça militar, ele deixa de ser crime militar. Por isso, quando eu vou explicar para vocês, né, não é, né, uma explicação unânime na doutrina. Aquela explicação que a gente faz de como identificar um crime militar. Primeiro, verifica se tem crime, não é isso? Ah, ok, tem crime, não é contravenção, é crime. Pode ser qualquer crime. Segundo, a gente sobe a escadinha, verifica se está no artigo 9º, não é isso? Com isso aqui, eu já posso dizer que eu estou diante de um crime militar? Ainda não. Porque o terceiro, eu tenho que identificar se a competência vai ser da justiça militar. Se a competência não é da justiça militar, eu não digo que eu estou diante de um crime militar. Entende? Então, isso, né, é uma discussão doutrinária, tal, sobre isso. Falar, não, uma coisa é a competência para julgar, outra coisa é a natureza do crime. O que eu quero que vocês levem para a prova é isso aqui, velho. Por quê? Porque os tribunais superiores só decidem assim. E é por isso, tá? E é por isso que o civil não comete crime militar na esfera estadual. É por isso que chegou no STJ a discussão, mas se o civil não comete crime na esfera estadual, por que que ele poderia sofrer lá uma medida de interceptação telefônica? Entende? Porque os tribunais superiores entendem dessa forma, tá? Que se não for competência da justiça militar, o crime não é militar. Ponto. E aí voltamos à discussão, né, que é aqui desse julgado. Ok. É possível, então, quem vai investigar esse crime, esse homicídio, esse crime doloso contra a vida do civil, é atribuição da Polícia Civil? É. Por quê? Porque compete, segundo a Constituição, compete à Polícia Civil a apuração das infrações penais, exceto as militares. Beleza? E no caso das polícias civis estaduais, né, as que também não são de interesse da União. Então a Polícia Civil pode investigar essa situação. Aí vem a segunda pergunta. Mas é possível a instalação de um IPM também? Vão se instalar dois procedimentos? Por que eu estou falando isso, cara? Cuidado, tá? Porque tem estado que, que a polícia, a PM bate o pé, né? Que fala que não vai investigar, não vai investigar, só ela... E não é assim, cara. Não é assim que os tribunais superiores estão entendidos, tá bom? E não é assim que a sua prova vai cobrar. Então, o que eu quero que você leve para a sua prova? Primeiro ponto. O crime doloso contra a vida de civil praticado por militar estadual não é crime militar, ok? Porque é de competência do júri. Primeiro ponto. Segundo ponto. É possível a Polícia Civil apurar esse crime, essas condutas, ok? É possível a Polícia Civil apurar essa conduta. Segundo ponto. Terceiro ponto. É possível que também se instaure um inquérito policial militar para apurar. Por quê? Porque vai verificar se realmente foi doloso contra a vida. E se foi culposo? E se foi lesão corporal seguida de morte? Entende? Porque o que deixa de ser crime militar é o crime doloso contra a vida civil. Se for um latrocínio, por exemplo. Latrocínio é crime contra a vida, certo? Então, um latrocínio praticado por militar da ativa contra militar da ativa. Lógico, num contexto, né, de uma atividade castrense e tudo mais. Vamos supor, tem um caso, né, famoso ali, né, que a gente cita até para lembrar daquela situação da tentativa, em que militares da FAB, né, tentaram subtrair lá armamentos da base aérea e acabaram matando, né, durante o roubo, mataram e lesionaram gravemente lá um outro militar, certo? E mesmo assim, né, mesmo na situação de um crime tentado, o juiz aplicou a pena máxima. Por quê? Porque é possível no Código Penal Militar aplicar
a pena máxima. Mas o que que eu quero mostrar aqui para vocês? Esse crime de latrocínio, né, de tentativa de latrocínio, não foi julgado no júri. Mas por quê? Porque aqui foi de militar ativo contra militar ativo, né? Não era civil a vítima. Então toma cuidado com isso aí. Terceiro ponto que eu quero que vocês anotem é que é possível, sim, a justiça militar apurar esse crime, tá? Agora aí que vem o pulo do gato. Mas se a justiça militar, que estava apurando por meio do IPM, o crime doloso contra a vida praticado por militar, determina o arquivamento, entende que foi legítima defesa, que foi no estrito cumprimento do dever legal, é legítima essa decisão? A justiça militar pode determinar esse arquivamento? E a resposta é não, tá? Não. Se o crime for doloso contra a vida de civil, quem vai determinar o arquivamento do inquérito não é a justiça militar. Toma cuidado com isso aqui, cara. Isso aqui tá. Eu vou fazer uma questão discursiva sobre isso, pra gente tratar sobre esse tema. Isso aqui tá pulsando para cair na tua prova, tá? Tá pulsando para cair na tua prova. Vocês entenderam até aqui? Isso, é por isso que não confronta para Papachalho que fica, que faz a gente não tem perícia, pelo menos aqui no DF a gente não tem perícia para esse caso, né? Se fosse Forças Armadas, aí não, aí muda tudo, tá? Eu tô falando aqui de Justiça Militar Estadual, tá, Gustavo? Gustavo, aqui, ó, se for Forças Armadas, militar das Forças Armadas, em operação de LO, aquela questão da lei do abate, apoio às eleições, que mais? Atividade investigativa, enfim, se for Forças Armadas, aí não, aí é a Justiça Militar da União. Essa decisão aqui, presta atenção, essa decisão que eu tô falando, que eu tô apresentando para vocês aqui, ela diz respeito, certo? À Justiça Militar Estadual, ok? Justiça Militar Estadual, tá bom? Beleza? Se for Forças Armadas, não tem, tá? Não tem conflito de competência, é da Justiça Militar da União. Se for naquele contexto lá do artigo 9º, parágrafo 2º. Beleza, Gustavo? Tranquilo? Então, vamos aqui voltar aqui no julgado que é outro aqui que tem uma relação com o tema. Aqui, tá? O STJ está reforçando aquele posicionamento que a gente já falou várias vezes, né? Ambos estavam trabalhando em atividade de segurança privada com armas particulares e não ostentavam identificação funcional. Ok, é homicídio de militar ativa contra militar ativa, ok? Ok. Mas quem vai julgar? Justiça Comum Estadual. Por quê? Quais são os dois requisitos que a gente tem que observar, segundo os tribunais superiores, do crime do militar da ativa contra o militar da ativa, para a competência ser da Justiça Militar? Eles têm que conhecer a condição de militar um do outro, tá? Conhecer e ter alguma relação, alguma motivação com a atividade militar, né? Ou serem local sob a administração militar. Se o crime do militar da ativa contra o militar da ativa não tem esses dois requisitos, certo? O STF e o STJ entendem que não é crime militar. Então, isso aqui é porque está dentro da ideia do homicídio aqui, e aí eu trouxe o julgado para vocês. Mas isso aqui está muito batido para vocês, né? Os alunos da mentoria, então, devem estar enjoados de ouvir essa história, tá bom? Então, fica ligado nisso aqui. Mas é por quê? Porque às vezes vem um julgado, vem com um contexto diferente. Olha, militar da ativa contra militar da ativa que estavam trabalhando, né, no serviço de segurança privada. Vai ser competência de quem? Justiça comum, tá bom? Justiça comum. Essa aqui é outra também que não tem o que se falar, tá bom? E aí vale para tudo, tá? Vale para tudo. Vale para a Justiça Militar da União, para a Justiça Militar Estadual. Não cabe dispositivo da 9.099, tá bom?
Mas, professor, eu já vi no Tribunal de Justiça Militar de Minas aplicando, né, em crimes impropriamente militares e lá, lá, lá. Meu irmão, não leva isso para prova. Tá? Tribunal Superior e o artigo 90A da Lei 9.099 não admite a aplicação, tá, de institutos penalizadores da 9.099. É isso que você tem que levar para a prova. Beleza? Tranquilo isso aqui? Agora, cuidado, né? Cuidado, que o STF admitiu o quê? O ANPP. Mas num caso bem específico, em que civil praticou o crime. Tá bom? Então, toma cuidado com isso aí. Já falou sobre isso também, né? Não sei se vai estar nessa aqui. Tá, isso aqui também. Isso aqui tá com cara. Inclusive, ô Isaac, eu já queimei tua moita aqui. Isso aqui é um julgado que a gente tinha que levar lá para ressignificar, velho. Para aquela oficina que a gente faz sobre violência doméstica, né? Então, não crime de violência doméstica praticado por militar da ativa contra militar, tá? Ah, mas foi num PNR. Meu irmão, não importa, tá? Se foi fora das atribuições, não tem dano às instituições militares, ok? Não é competência da justiça militar. A questão difícil da sua prova vai falar isso. Crime de violência doméstica contra a mulher, militar da ativa contra militar da ativa, em um próprio nacional residencial, ok? Segundo o STJ, não compete à justiça militar. Justiça comum. Tranquilo? Julgado aí de 2020, recente, né, vamos dizer assim, né? E um tema super atual. Esse aqui a gente já falou, já fez umas duas questões discursivas sobre isso. Quando que vai ser, Gustavo? Se tiver alguma relação com a função, se for dentro do quartel, entende? Aí sim, aí a violência doméstica contra a mulher, né, os crimes praticados nesse contexto, podem ser julgados na justiça militar. Sim, mas fora disso, ó, olha aqui as palavras. Fora do exercício das atribuições, sem dano direto às instituições militares, beleza? Praticado no domicílio, aplicação subsidiária. Sim, é possível aplicar, né, institutos da Lei Maria da Penha no Código de Processo Penal, né? E também normas do Código, né? Na Só que aqui ele está falando o contrário, né? Aplicam-se subsidiariamente. Ah, sim, sim, aplicação da lei especial. Por exemplo, então cabe medidas protetivas, ainda que seja um crime militar, cabe medida protetiva de urgência? Cabe, né? É um fundamento também semelhante àquele que a gente falou, de sofrimento de casos omissos. Por fim, pessoal, tá? Mais uma vez aqui, né, reforçando essa decisão de que o juiz de direito do juiz militar não pode arquivar a IPM em crime doloso contra a vida de civil, tá? Mas nesse caso aqui houve declinação da competência pelo Ministério Público. O Ministério Público suscitou um conflito de competência, o juiz do direito militar arquivou o inquérito, mas mesmo assim o STJ não entendeu dessa forma, tá bom? Esses dois temas aqui seriam minha aposta aqui, né, de questão de jurisprudência do STJ que poderia estar no seu edital. Aquelas questões que a gente fez, do sistema presidencialista, cara, é muito específico, né? Embora seja um pouco mais recente, eu acho muito específico. Essas aqui têm, vamos dizer assim, um pouco mais de relevância, de repercussão, tá? Então, são casos muito interessantes. Pessoal, o que que vai acontecer? Eu vou colocar mais informações aqui nesses slides, vou dar uma complementada, fazer um resuminho dessa aula e eu mando para vocês, tá bom? Esse final de semana aí, terei muito trabalho aí de fazer as três questões discursivas que eu estou devendo para vocês, né, com espelho, vídeo, e fazer um compilado aqui da nossa aula especial.
E, pessoal, eu fico aberto também à sugestão, tá? Pô, professor, vamos corrigir algumas questões do Sebrasp, certo? Tô com dúvida em alguma coisa, né? Na semana que vem, eu tô com essa ideia de corrigir questão do Sebrasp, para a gente ver como é que a banca está cobrando, né? Como é que tem sido o nível de profundidade que ela está cobrando, os temas que ela estão exercendo. Os temas costumam repetir, né? Vocês para pensar, às vezes dá uma repetida. O que está me preocupando com o Sebrasp é só um ponto, velho. Um peso muito grande em algumas matérias que são fora da curva da carreira, né? Essa prova de delegado de Ceará, você teve 9 questões de direito tributário, umas 6 de direito ambiental, entendeu? Então aquela galera que tá. Porque esse é o nosso padrão, né, cara? A gente tá muito bem em penal, processo penal, constitucional administrativo, penal militar, processo penal militar e legislação especial. Eu tenho muita convicção, cara. Muita convicção que, que os nossos alunos vão muito bem nessas disciplinas, porque a gente arrocha mesmo, que a gente sobe o sarrafo e tudo mais. Na parte básica, né? Na parte básica, realmente, aí, né, vocês têm que fazer um esforço maior, né? Em português, quem tem dificuldade em raciocínio lógico também, para chegar nesse mesmo nível. Então, a gente vai fazer isso, cara. Na próxima aula, semana que vem, vamos corrigir questões do CESP. Eu vou lançar a aula, vamos corrigir o CFOFlix também e mais uma questão discursiva, tá bom? Vamos manter esse padrão na semana que vem. Sobre a prova do CFO da PMT Tocantins, Ian, eu achei uma prova honesta nessas disciplinas que eu falei para vocês, tá? Achei uma prova honesta. Eu acho que português da FGV é muito complicado. Cara, você dá uma olhada lá no olho na vaga e, poxa, você tem questão que, caraca, nem 5% dos candidatos acertaram, entendeu? Tem questão de português lá que 3 cursinhos grandes, professores de cursinhos grandes, divergiram. Então é complicado isso aí, né? Então, mas nas outras partes, até teve uma questão da pena também ali, que eu achei nada a ver, mas foi um pouco fora da curva, tá? Beleza, pessoal? E aí, foi new a aula aí para vocês? Gostaram desses temas de jurisprudência? Teve alguma coisa nova, alguma coisa que vocês não estavam sabendo? Dá ideia aí para a gente ficar atento aí, como é que tá? Vocês já estavam ligados de todos esses julgados? Então, beleza, pessoal. Semana que vem, então, a gente tem mais encontros, tá bom? E é isso, cara. Vou manter vocês sempre na atividade, né? Vocês já sabem o que tem que fazer, as metas que tem que cumprir. Ah, professor, não fui, Steve, eu estava em São Paulo, né, fazendo a prova. É, o... Pai, o que eu te falar para vocês aqui, tô cansado, né, pra caramba. Então, vou deixar vocês sempre aí com o machado afiado, tá bom? Fiquem atentos, toda semana a gente vai ter aula, toda semana a gente vai ter alguma coisa, eu vou estar realmente fomentando aí para que vocês não parem, beleza? Já está aumentando aí o número de alunos que estão cumprindo todas as metas, né? A gente vai expandir ali a turma de 30 dias, mais um mês. Já expandimos também na turma de reta final, né? Do pós-edital. Mas vai dar tudo certo, tá bom? Vou estar com vocês até a data da prova, velho. Beleza? Fiquem tranquilos. Vocês não vão ficar largados, tá? Toda semana a gente vai ter novidade. A gente se dedicou muito para esse concurso. Para agora, né? No fim, a gente roer a corda. Beleza? Conta comigo. Fique com Deus e até a próxima. Amém.